Olá, tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje nós vamos falar de um assunto muito bom e muito interessante. Relações de não proporcionalidades. Então olha só, sempre a gente vai ver uma aula dessa numa coisa básica. Por exemplo, você tem aí alguns exemplos de relações de peso, altura. No caso, uma pessoa, no tamanho que aumenta, o peso também pode aumentar? Não. Por quê? A altura e peso são coisas diferentes. Elas podem sim subir gradualmente. Porém, a altura, quando chega a um certo limite, ela para. E o peso para junto? Não. O peso pode continuar. Depende da pessoa, a alimentação dela, né? Ou pode diminuir, tá? Mas ele nunca fica naquele setor estável ali. Peso, tá? Ele tem essa sequência. Ou ele sobe ou ele desce. Ele nunca para ali. Tudo bem? Então vamos aos slides. Então olha aí. Um bom exemplo para grandezas não proporcionais é a relação de peso e altura. É evidente que uma grandeza não depende da outra, pois existem milhares de pessoas com determinada altura e peso diferente. Vejamos um exemplo bem simples. Se uma vassoura custa R$ 7,00, obviamente que 2 vassouras vai custar R$ 14,00, certo? Então podemos ver agora um outro exemplo. 3 litros de leite custam R$ 12,00. Então observa aí, 3 litros, certo? Mas a mesma mercadoria e a mesma quantidade em outro lugar custa R$ 11,00. Então, observe aí que houve um rompimento, uma quebra de padrão, ou seja, uma quebra de sequência. Então, nesse caso, quando a gente fala, a gente observa sempre a diferença. Por quê? No caso ali, ele falou que 3 litros de leite custa R$ 12,00, mas em outro canto custa bem menos, custa R$ 11,00, tá? Então, nós temos sempre que observar essa quebra de padrão. Nem sempre é a mesma. Então vamos lá, continuando. O valor das mercadorias nem sempre respeita a proporcionalidade dos matemáticos ou da matemática formal ou científica, no caso, né? Lembrando que a proporcionalidade não, tá? É respeitada quando se faz compra de grande quantidade. São as grandezas para as quais não podemos tirar conclusões com valores exatos, sobras, tá? Outra com a base no aumento ou na redução de uma delas. Ou seja, vamos ver aí um exemplo. Por exemplo, uma equipe de futebol marca 4 gols em 2 jogos. Então, não podemos concluir que marcará 8 gols em 4 jogos. Tá? Vamos aí ver a situação. Nesse caso, vejamos aí uma resposta para ver como ela é simples, usando a simples tabela. Para começar, vamos observar pela tabela onde a explicação fica muito fácil de ver, tá? 4 gols em 2 jogos, como diz o exemplo. Se acaso ele fosse fazer 8 gols, mas seria em 4 jogos, certo? 12 gols em 3 jogos. Então aí quer dizer que está aí aumentando de 4 em 4 em cada jogo, tá? Porque é 2, 4 e 3. Então nós temos que sempre estar observando. Então nesse caso aí, tá? A gente vai ver que, portanto, não dá para usar a regra de 3, tá? Com isso, a grandeza não é uma proporcionalidade, porque ela varia.
Se você observar bem nessa parte da tabela, ele vai dizer que em 2 jogos fizeram 4 gols. Mas como é que você fez 4 gols aí? Você fez 4 gols. Em 2 no primeiro, 2 no segundo? 1 no primeiro, 3 no segundo? Ou vice-versa? Já no segundo jogo, tá? Que ele vai fazer lá 4 jogos. Aí ele fez 8 gols. Mas será que ele fez 4-4, 2-2? Tem uma sequência, você não sabe, porque a proporcionalidade não dá para determinar como foi feito e como vai ser feito, tá bom? Então vamos lá, continuando. Temos aí o exemplo 1. Imagine que um plano de celular pós-pago funciona da seguinte maneira. O cliente paga uma taxa fixa de R$ 28 mais 10 centavos por minuto utilizado. Nesse caso aí, observem bem. Agora, observe a tabela, nesse caso aí, ó, que eu vou fazer. Observe que a tabela com o número de minutos utilizado e o valor da conta ser pago. Então, observem bem. Os minutos utilizados, nós temos aí 1.000 minutos. O valor da conta deu quanto? 128. 2.000 minutos. 228 a pagar. 3.000 minutos. 328. Então, repare aí que se um cliente usar 1.000 minutos, ele pagará R$ 128, tá? Mas se seu consumo dobrar, o valor da conta não dobra, tá? Então isso aí quer dizer que a proporcionalidade não bate, tá? Ela diferencia, tá? Ela não dobra. Se o seu consumo triplicar, ou seja, 3 vezes a mais, o valor da conta não triplica, tudo bem? Então ele não vai. Sempre como se diz, no primeiro momento custou R$2, segundo 4, depois 8. Nesse caso aí não. Ele teve uma sequência de 128, 228, 328. Tá? Ou seja, ele aumentou pouca coisa. Tudo bem? Isso significa que as grandezas não são proporcionais. E sendo assim, regra de 3 não funciona. Vamos aí, exercitando. Vemos que o valor da garrafa aumenta conforme o aumento do seu conteúdo. Entretanto, como encontramos valores diferentes para milímetro de refrigerante, temos que as razões entre os valores e as quantidades dos conteúdos das respectivas garrafas não são iguais, certo? Então vamos ver aí a tabela. Uma garrafa de 1 litro, ela é igual a 1.000 mililitros, ou quer dizer, 1.000 ml, tudo bem? Uma garrafa de 600 ml e tem aí uma garrafa de 350 ml. Tudo bem? Então, cada uma delas aí tem um valor. Então, vamos lá. A garrafa de 1 litro custa R$ 7,60. A garrafa de 600 ml custa R$ 5,10. E a garrafa de 350 ml custa R$ 3,50. Então, portanto, essas grandezas não são proporcionais. Tudo bem? Então, pessoal, quando a gente fala numa situação de grandezas proporcionais e não proporcionais, a gente tem que perceber, tá? Que nem sempre o que a gente está imaginando é o que vai dar. Sempre em dobro. Se vai aumentando, vai dar o dobro. Não. Há uma diferença quando elas não são proporcionais. Tudo bem? Um outro exemplo clássico e básico. Vamos supor que você faça uma compra. Uma compra proporcional. Se 1 quilo de carne custa
R$ 30, certamente 2 vai custar quanto? R$ 60. Essa aí é a grandeza proporcionais, vai dobrando, certo? Agora, quando ela não dobra, aí nós temos que observar os valores. Por quê? Eles podem diferenciar automaticamente. Um outro exemplo, num supermercado, uma lata de óleo custa R$ 9. Em outro mercado, a mesma lata custa R$ 7,50 ou custa R$ 8. Então isso, elas não são proporcionais, os preços são diferentes. Como a gente vê no dia a dia, vamos dar uma pesquisada e procurar onde o preço é mais baixo. Então é assim que a gente fala quando as grandezas não são proporcionais. A gente leva mais hoje, nos dias atuais, tá? Como se diz, as promoções. Utiliza muito isso nas promoções, porque fica o mesmo conteúdo em lugares diferentes com preço diferente. Tudo bem? A explicação é simples. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essa aula, acesse a plataforma Eduque e até a próxima aula.